aí, pessoal, tudo bom? Conhecida como uma das casas mais mal-assombradas já existentes, acabou servindo de inspiração para diversos filmes de terror, livros e documentários. Filmes esses que marcaram diversas gerações. Essa nada mais é que Amityville. Acredito que já devam ter ouvido falar sobre esse nome. Mas nesse vídeo quero relatar todos os detalhes de como tudo aconteceu, qual foi a proporção dos fatos e o que foi que aconteceu em 28 dias para que a família Lutz saísse correndo, sem olhar para trás, largando todos os seus pertences dentro da grande casa de Amityville. Vale um alerta aqui para quem se sinta desconfortável com esses tipos de assunto sobrenatural, mal-assombrado. Tente assistir com alguém perto, assim, quem sabe, se sintam mais seguros. Então você que se interessa nesse tipo de assunto, já deixa um like. Se não for inscrito no canal, já aproveite e se inscreva e ative o sininho de notificações, pois temos vídeo novo toda semana. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? A história de hoje serviu de muita inspiração para diversos tipos de filme de terror, inclusive um com o próprio nome, Horror em Amityville. Mas frisando bem que foi inspiração. Há relatos reais, claro, e também muitos fatos que é falado no filme foram complementos, atrativos para o terror. E não, a casa não foi construída em cima de um cemitério indígena, nem nada sobre onde torturavam pessoas. Ela foi construída do zero em um terreno comum. A casa está localizada no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, uma pequena cidade situada na costa sul de Long Island dos Estados Unidos e a poucos quilômetros de Nova York. Construída no estilo colonial holandês, ela foi erguida nos anos de 1920, mas em 1974, essa residência se tornou o cenário de um dos crimes mais brutais da história americana. E pouco tempo depois, ganhou fama mundial como o epicentro de uma assombração assustadora. Tudo aconteceu na madrugada de quarta-feira do dia 13 de novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, pegou uma espingarda e assassinou brutalmente seus pais e seus 4 irmãos enquanto eles dormiam. A família DeFeo era bem rica e composta pelo pai Ronald DeFeo Assar, de 43 anos, pela mãe Louise, de 42, e seus 5 filhos, Dawn, de 18 anos, Alison, de 13, Mark, de 12 e John Matheus, de 9 anos. Ronald DeFeo Jr., conhecido como Buddy ou Ron, era o filho mais velho. Ronald, por ser o mais velho, naturalmente era o mais mimado da família. Ele era o garoto que tinha tudo o que queria na hora que queria. E com isso, se tornou muito problemático. Para se ter uma noção, aos seus 14 anos, ele ganhou de presente de aniversário uma lancha. E essa postura fez com que muitas pessoas o enxergassem como arrogante e privilegiado, o que agravava ainda mais seu comportamento difícil. Segundo os relatos, o pai dele era muito autoritário, não tolerava nenhum erro ou desobediência tanto da esposa como dos filhos. E Ronald, por ser o mais velho, era o mais cobrado e o que mais sofria com as punições, fazendo assim com que decidisse tomar certas atitudes a respeito. Por volta das 13h15 da manhã do dia 13 de novembro de 1974, Ronald entrou no quarto de seus pais e atirou 2 vezes em ambos, respectivamente, indo ao quarto de seus irmãos e matando um a um com um tiro em cada. Em seguida, saiu correndo pela rua e entrou em um bar local, gritando que precisava de ajuda, avisando que seus pais haviam sido baleados. O pessoal do bar rapidamente ligou para a polícia e algumas pessoas o acompanharam até a sua casa, onde ficaram aguardando a polícia chegar. Minutos depois, a polícia, ao entrar na casa, já se deparou com toda aquela cena horrível, um crime frio e brutal. A família DeFeo se encontrava em suas camas e, o mais bizarro, todos na mesma posição, de bruços. Imediatamente, a polícia, achando tudo aquilo estranho, decidiu levar Ronald para longe dali para interrogá-lo e para protegê-lo, para que ele ficasse bem enquanto a investigação dava início. Ao verem a família morta, já perceberam que foram executados com armas de fogo. E ao se aprofundar mais aos cômodos, eles encontraram no quarto de Ronald, mais específico embaixo de sua cama, a espingarda e as roupas ensanguentadas.
Com isso, ele, de possível vítima ali, se tornou o principal suspeito. Ronald, assim que chegou na delegacia, começou a ser interrogado. Ele acabou contando diversas versões do ocorrido. Primeiramente, afirmou à polícia que membros da máfia que haviam assassinado sua família, alegando rivalidades antigas. Mas tudo o que ele dizia não batia com a cena encontrada. Então, depois de 12 horas de interrogatório, a casa começou a cair para ele, que na base da pressão acabou revelando seu grande ódio pela família, principalmente pelo seu pai. E por fim, ele confessou os assassinatos, mas alegou que foi motivado pelas vozes de sua cabeça, que ordenavam que matassem a todos. Mas o mais bizarro de tudo é que as casas ali eram bem próximas uma da outra e nenhum vizinho ouviu nada naquela noite. Mas o mais perturbador ainda é que ninguém da casa também ouviu. É meio óbvio que quando um tiro é dado, o restante da casa acordaria com barulho, ainda mais que a arma encontrada não possuía silenciador. E como foi que ele matou toda a família? Mais de 9 tiros foram disparados e todos permaneceram imóveis em suas camas, adormecidos. Não há relatos de barulhos de tiro. A única coisa que os vizinhos mencionaram foi o latido insistente do cachorro da família. O julgamento de Ronald DeFeo Jr. deu início no dia 14 de outubro de 1975. Ele e seu advogado basearam sua defesa na alegação de insanidade, afirmando que ele ouvia vozes em sua cabeça. Mas o psiquiatra ali presente analisou todo o seu histórico, que indicava o uso de LSD e heroína, além de transtornos de personalidade antissocial. Apesar disso, o especialista concluiu que DeFeo estava plenamente consciente de suas ações no momento do crime. Com isso, uma das versões do crime que ele chegou a mencionar foi que, na verdade, sua irmã que matou a todos e que a família havia sido drogada, o que explicaria como foram encontrados em suas camas. Mas na autópsia realizada nos corpos, não foram encontrados nenhum vestígio de drogas ou qualquer substância sedativa. Em uma outra versão, diz que combinou com a sua irmã de assassinar os pais e quando ele foi ver, ela matou os irmãos também por medo de testemunhas. Quando viu o que ela tinha feito, a raiva foi maior e ele a baleou também. Mas enfim, as provas estavam ali e não tinha para onde correr. E em 4 de dezembro de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado de 6 homicídios em segundo grau e condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada, que se resume praticamente a uma perpétua. Ronald ficou detido na prisão de Hancock, em Nova York, e todos seus apelos para a comissão de condicional foram rejeitados até a sua morte em 2021. Mas a história não termina aí. Na verdade, o terror de Amityville estava apenas começando. Pouco mais de um ano do ocorrido, a casa, como não tinha mais nenhum herdeiro, acabou sendo colocada à venda. Só que devido a todo o ocorrido, ela foi vendida por um preço muito abaixo do mercado. Toda a possível compra que tinham, assim que relatavam um crime brutal que aconteceu ali, as pessoas desistiam na hora, até que um certo dia, a venda aconteceu. Em dezembro de 1975, a família Lutz, composta por George e Kate Lutz e seus 3 filhos, Daniel de 9 anos, Christopher de 7 e Missy de 5. George, na verdade, era padrasto das crianças e após se casarem, resolveram comprar a casa e se mudarem juntos de seu cachorro. A residência era gigantesca. Ela possuía 5 andares, uma piscina e inclusive uma casa de barcos. E pelo preço ali cobrado, viram uma super oportunidade e disseram que não eram nada supersticiosos. E eles meio que ignoraram o fato de ter acontecido o assassinato de uma família inteira ali, achando que estavam comprando a casa dos sonhos. A casa veio praticamente inteirinha mobiliada, então tinha mais esse fato, eles teriam que comprar poucas coisas para a casa. Até aí tudo bem, mas daí pra frente foi só para trás. Assim que iniciaram a mudança, os Lutz decidiram prender o cachorro deles a uma árvore no jardim. Então, foi aí que as atividades sinistras começaram a acontecer. Sem motivo algum existente, o cachorro tentou saltar, mas ficou preso à árvore com a corrente. Com o barulho alto que o cachorro fez, a família correu para salvá-lo daquela armadilha e, por sorte, conseguiu a tempo. E depois disso, o cachorro se recuperou totalmente. Após essa experiência, a família decidiu chamar um padre à residência para que pudesse afastar qualquer tipo de coisa ruim que tivesse ali. E o padre Raul da Igreja Católica foi até a casa para realizar uma bênção. Assim que o padre chegou à residência, sentiu-se imediatamente perturbado.
Mesmo assim, começou a benzer a casa com água benta. Mas foi ao entrar no quarto do andar de cima que foi tomado por uma sensação de pavor. Ali ele teve certeza de que algo muito errado estava acontecendo. Esse quarto era o antigo quarto que Dawn DeFeo dormia, e pela energia do local, orientou que ninguém dormisse ali. Mas a família respondeu que iria transformar o cômodo num quartinho de costura. Porém, antes de sair, o padre afirmou ter sentido como se levasse um tapa no rosto e ouvido uma voz invisível, profunda e masculina ordenando que ele fosse embora. Mas esse pequeno detalhe o padre decidiu não contar para a família. Pra que contar, né, gente? Que tinham vozes mandando ele embora, expulsando ele dali? Totalmente desnecessário. Só que não, né? Mais tarde, ao chegar na sua casa, o padre relatou que suas mãos estavam cobertas de feridas e bolhas. Enfim, isso era só a ponta do iceberg. Após alguns dias, George começou a acordar inexplicavelmente todos os dias às 3h15 da manhã, hora exata onde ocorreu o assassinato da família DeFeo. E aos poucos, toda a família passou a relatar acontecimentos estranhos. Sua esposa Kate começou a ter pesadelos constantes, onde via as mortes que aconteceram na casa. Fora que um dia, enquanto estava no quartinho de costura, do nada, as janelas começaram a abrir e fechar sozinhas. Um dia, um de seus filhos disse que estava no quartinho de brinquedos e, de repente, um monte de moscas apareceram voando no cômodo e, mesmo assustado, conseguiu matar todos. Mas quando retornou ao quarto com a vassoura para limpar, simplesmente não havia nada ali, nenhum inseto, como se nada tivesse acontecido. O mais bizarro é que o quer que estivesse na casa parecia ter focado toda a sua atenção e maldade em cima de George. Pois não importa em qual lugar ou cômodo que ele estivesse na casa, nenhum era quente, ele sempre estava com frio. Andava de um lado para o outro com o cobertor e mesmo com o aquecedor da casa ligado e todos se sentindo quentes, ele continuava se sentindo congelante. Ele acabou que pegando uma obsessão em manter a lareira da casa sempre acesa e com isso passava horas cortando lenha. Um dos fatos mais curiosos que chamou bastante atenção foi que os Lutz relataram que seus filhos nunca tiveram o costume de dormirem de bruços. No entanto, nas primeiras semanas da nova casa, eles eram sempre encontrados dormindo dessa forma, algo que os pais consideraram um tanto quanto estranho e perturbador. Fora o cheiro muito forte que alguns cômodos possuíam, como se tivesse algo muito podre lá dentro. E se não bastasse tudo isso, a filha do casal, a Missy, começou a contar que possuía um amigo imaginário e que, por coincidência ou não, tinha o mesmo nome do filho mais novo dos DeFeo, que também morreu na casa. Só que assim, vamos se dizer que, pelo que ela contou, o rosto dele não era normal. Ele possuía a aparência de um porco com olhos vermelhos e brilhantes e disse que ele a observava pela janela toda a noite enquanto dormia. Então, para nós, fãs de filmes de terror e tudo que envolve sobrenatural, sabemos muito bem que essa aparência não é algo normal, e sim uma figura bem marcante e associada a símbolos demoníacos, e bem presentes em relatos de possessão. E após esse relato, tanto George quanto Kate alegaram terem visto os olhos vermelhos e brilhantes pela janela. E numa dessas vezes, George disse que estava na casa de Barcos. Quando olhou para a janela do quarto de Missy, avistou ela ali parada. Só que, mais atrás dela, estava essa figura também. Desesperado, ele saiu correndo e ao entrar na casa foi em direção ao seu quarto. Mas ao chegar lá, ela estava simplesmente deitada na cama e não havia mais nada de diferente ali. Em uma outra situação, eles encontraram Missy em cima do telhado da casa, alegando que seu amigo imaginário a incentivou a pular, para que pudessem ficar brincando para sempre. Alguns dias depois, George estava limpando o porão e se deparou com uma sala escondida sob o piso de madeira. Ele até então não sabia da existência daquele cômodo, pois não constava na planta da casa. Essa sala estava pintada de vermelho e exalava um forte cheiro de fezes humana, que se tornava insuportável ficar ali. Fora que na casa depois tiveram outras ocorrências. Começaram a aparecer escorrendo das paredes uma gosma verde que ninguém sabia o que era e de onde que vinha. Também tinham as portas e janelas que começavam a se abrir e fechar sozinhas, do nada. E relataram também arranhões nas paredes que pareciam marcas de garras. E fora que até neles começaram a aparecer esses mesmos arranhões à noite, enquanto eles dormiam.
Tem também os barulhos de passos, gritos e até barulhos de tiros que nunca conseguiram encontrar de onde vinham. E nisso, George, com o tempo, se tornava cada vez mais irritado e agressivo com sua família e sua higiene pessoal piorou consideravelmente. A situação dentro da casa estava cada vez pior. E se tudo o que estava acontecendo já não fosse ruim o suficiente, as atividades começaram a se tornar ainda mais violentas. Em um acidente, ao tentar fechar uma das janelas que estava aberta, ela se fechou repentinamente sobre a mão de uma das crianças, prendendo seus dedos ali. E não tinha Cristo algum que conseguisse abrir aquela janela. Eles tentaram de diversas formas e não conseguiram mexer 1 centímetro sequer. Mas assim que cessaram os esforços, a janela abriu e subiu sozinha. E com isso ele conseguia tirar a mão de lá. Outras coisas foram acontecendo e na última noite que se viram na casa foi o ápice da paciência. Todas essas experiências sobrenaturais que estavam vivendo ali foram motivo mais do que suficiente para que abandonassem a casa. E exatos 28 dias que haviam se mudado para lá, saíram às pressas sem olhar para trás, entrando no carro e simplesmente foram embora, abandonando todos os seus pertences ali. Eles disseram que estavam tão apavorados com tudo que estavam vivendo que nem sequer pensaram em pegar as suas coisas, só que queriam ficar o mais longe possível daquele lugar. Após saírem da casa, os Lutz decidiram contar ao mundo a experiência que tiveram ali dentro e acharam um escritor interessado na história. O livro foi publicado em 1977 por Jay Anderson com o título de Horror em Amityville, baseado em fatos reais, sendo um sucesso, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. E com o grande sucesso do livro, os Lutz conseguiram ganhar bastante dinheiro. Só que com o tempo, muitas pessoas começaram a questionar a veracidade da história, alegando que eles teriam se aproveitado do sensacionalismo gerado pela tragédia da família DeFeo para lucrar e ganhar notoriedade, que tudo não passou de puro marketing. Além disso, algumas teorias sugerem que o pai da família estava praticando bruxaria na casa e que os eventos sobrenaturais podem ter sido causados por essa prática, que ele meio que abriu um portal para o mal. O caso ganhou tanta notoriedade que apenas 2 meses após a saída da família Lutz, um repórter local organizou uma investigação paranormal na casa. Isso atraiu a atenção de ninguém menos que Eddie e Lorraine Warren, renomados investigadores de fenômenos paranormais. Eles você devem ter conhecimento, pois eles são um casal real que serviu de inspiração para os filmes da saga Invocação do Mal e da boneca Annabelle. Antes da investigação, George Lutz entregou a chave à casa aos Warren, mas se recusou a se aproximar da residência, demonstrando medo e o trauma todo que a casa causava sobre ele. Ed tentou tirar mais informações sobre os últimos acontecimentos lá, mas George foi bem relutante e não disse nada. Ao entrar na casa, Ed e Lorraine relataram imediatamente sentir sensações opressivas, e mesmo Ed não sendo clarividente, disse que o local cheirava a morte. Eles seguiram direções diferentes durante a investigação. Ed desceu ao porão e Lorraine subiu aos quartos. No porão, Ed relatou que encontrou uma força demoníaca muito forte e extremamente poderosa, enquanto Lorraine teve uma visão de corpos enfileirados na sala de costura, que acreditava serem das vítimas do massacre. Durante a investigação, eles capturaram diversas fotos dos cômodos da casa, e em uma delas acabou chamando um pouquinho mais a atenção. Nela mostra ao pé da escada uma imagem, uma figura de um menino, e como não havia nenhuma criança presente durante a investigação, a imagem registrada tornou-se ainda mais perturbadora, fazendo assim acreditar que a figura ali registrada era um espírito. Porque se colocarmos a foto tirada por eles e colocar ao lado a foto do filho mais novo dos DeFeo, aí sim tudo se torna mais sinistro e bizarro, consolidando assim as alegações de que a casa abrigava forças sobrenaturais e reforçando a ideia de que era realmente mal assombrada. Por fim, depois de um tempo, uma nova família se mudou para a casa e chegou a relatar que não presenciaram nenhum evento sobrenatural. No entanto, apesar disso, eles não permaneceram na residência por muito tempo, alegando que o grande número de turistas que visitavam a área em busca de uma experiência paranormal estava incomodando muito. Como resultado, acabaram se mudando também. Hoje, a casa ainda existe e foi vendida novamente em 2016 por um valor de $850 mil. E até hoje, existem polêmicas sobre os Lutz,
Mas isso é normal, né, gente? O que mais existe por aí é as pessoas fazendo especulações. No entanto, a família que reside hoje na casa, por conta de inúmeros turistas, se viram obrigados a estarem mudando o número da casa de 112 para o número 108 e deram uma boa reformada nela para evitar os curiosos de plantão. E desde então, a nova família vive feliz e tranquila na residência, sem relatar nenhum tipo de evento paranormal. Portanto, a dúvida persiste. Não se sabe ao certo se a casa é realmente mal assombrada ou se as alegações sobre vozes e os acontecimentos relatados pelos Lutz são verídicos. Até hoje, o que realmente ocorreu permanece um mistério. A família Lutz sempre se recusou a revelar detalhes sobre os eventos finais antes deles deixarem a residência, mantendo esse segredo até o fim de suas vidas, levando consigo todas as respostas para o túmulo. Ronald DeFeo Jr. também faleceu alguns anos atrás e até o fim de sua vida nunca chegou a revelar a verdade sobre o que realmente aconteceu na fatídica noite de 13 de novembro de 1974. Com isso, gerando uma complexidade sobre o caso, sendo verdade ou pura invenção, ou algo entre os dois. Independente do que acreditar ou não no paranormal, a casa de Amityville tornou-se um ícone, inspirando inúmeros filmes e livros ao longo dos anos, com várias versões e adaptações da trama. E quando pesquisados, pode-se encontrar facilmente mais de 15 filmes e documentários a respeito. Alguns filmes sobre o caso são bem antigos, enquanto outros são mais recentes. Um dos mais representativos é o Horror de Amityville de 1979, que consegue retratar bem os acontecimentos reais, incluindo a experiência da família Lutz, que se mudou para a residência após o assassinato dos DeFeos. Bom, mas vale a pena assistir, fora que tem uma versão mais nova da história no filme Amityville: O Despertar, de 2017. Enfim, vocês que gostam de filmes de terror ou de filmes que são baseados em fatos reais, assistam e depois voltem aqui para me contarem. E assim, encerramos o caso de hoje. E espero que vocês tenham gostado. E me deixe aqui nos comentários qual a sua opinião, se vocês acreditam em tudo que os Lutz revelaram ou que são mentiras, puro jogo de marketing. Não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau!